Muito bem, estamos aqui na bancada empresarial, aqui no canal 4 Digital da NET, aqui no CQ7 TV, fazendo ao vivo para toda essa programação no Face, no site, no YouTube. Você acessa cq7.com.br, na capa já do site você está acompanhando o que está indo para o ar. E nós estamos aqui numa parceria aí com várias empresas, está aí a Bitcom, está aí a NC, a RPP, a Vulcano, estamos aí com a Florence, entre as 10 maiores empresas do mundo imóveis, aí de Flores da Cunha. Estamos com uma Boscato, estamos com empresas de primeiríssima linha aqui conosco, há todo um setor da construção civil aqui também com a gente, e nós estamos fazendo com que você conheça um pouquinho o que está acontecendo nessa cidade de Caxias, da Serra Gaúcha, no estado, no país e no mundo, pelo CQ7. Acompanhe a programação e a gente está levando notícias, e a partir de agora, o J. Teleno dos Santos Teixeira aqui, diretor-presidente do Grupo Empresarial INER, vai nos falar um pouquinho de novidades. Chegamos aqui em 10 minutinhos aqui, estamos conhecendo informações que a gente não tinha conhecimento. O Brasil tem muita coisa acontecendo e muita gente trabalhando para melhorar esse país de uma maneira diferente. A gente tem os políticos, que a gente vai consertando aos poucos, né? Polícia Federal está botando a mão num monte de gente aí, tem que dar uma limpada, né? Essa corja que andou roubando o país aí, tirando direito de saúde e segurança da população brasileira, e agora aos pouquinhos a pessoa vai pagando a conta, né? Vai devolvendo um pouquinho, de um jeito ou do outro. O país vai demorar, vai levar anos para mudar, mas tem um início. Presidente, quando a gente fala de um grupo empresarial INER, e recebendo os seus, o pessoal vem de São Paulo para cá, o que é esse grupo empresarial INER, até para a gente conhecer um pouquinho dessa estrutura. Depois nós vamos falar do tal do elo social, que tem notícia aqui de primeira mão. E aí, tudo bem? Tudo bem, um prazer estar aqui, me dirigindo a vocês, e agradeço já de antemão pela oportunidade que estamos tendo aqui, né? Com os gaúchos. A gauchada toda aí. Então, mas o Grupo INER, tá? Ele surgiu com a necessidade de nós atendermos, quando eu falo nós, o cidadão brasileiro, porque o governo tem a obrigação, tá? Isso é nítido, todo mundo sabe que o governo tem a obrigação, mas o cidadão tem o dever. Então nós estamos aqui cumprindo o nosso dever cívico, e o Grupo INER surgiu exatamente para cumprir o dever cívico e resolver o problema dos lixões e dos aterros sanitários, porque eu não posso ficar com esse mérito. Afinal de contas, quem inventou a solução para a saúde foram os gregos, certo? Então, os gregos descobriram que para nós cuidarmos da saúde, nós não precisamos de tantos médicos como hoje nós vamos falar nas campanhas milionárias, diga-se de passagem, bilhardárias, né? Nós precisamos sim cuidar dos nossos dejetos. Então, se nós estamos preocupados com a saúde, somos um país com 3.000 lixões, e alguns aterros que eles chamam de aterro, mas são lixões travestidos de aterro. Nós temos até hoje essa mão de obra escrava de catadores andando na rua, catando papelão, latinha. Isso está alimentando a nossa miserabilidade. Então, nós somos um país que está andando para trás. Sabe? Quando todo mundo andou para frente, nós estamos andando para trás. Então, o Grupo INER, ele surgiu para suprir essa necessidade que ficou mais do que provado que nossos governantes na esfera federal, estadual e municipal são incompetentes para isso. Quando a gente fala na área social, e o João Teleno aí está falando para a gente isso, a gente se acostuma, né, de ver o cara com a carrocinha empurrando, o cara como se antigamente se usava o cavalo, usava não sei o que, hoje está vendo o homem puxando lixo na rua e achando que é normal aquilo, né? Então, e essa responsabilidade de governante de transformar realmente a comunidade numa coisa, a gente fala muito no discurso, na qualidade de vida, só que a gente só vai remediando as coisas, né? É aquele remédio que tu toma a vida toda e não melhora, tu gasta e não melhora, é uma coisa fantástica, e a gente não consegue mudar isso, né? Mas essa é uma especialidade do governo, né? O governo, ele existe exatamente para fazer com que a solução não venha, porque se a solução vir, ele não tem como vender o artigo da próxima campanha. A esperança que nós, pelo mundo empresarial, nós temos uma visão totalmente diferente com relação a isso. E assim surgiu o Grupo INER. Então, o Grupo INER, ele surgiu, né, nós costumamos falar que nós somos um tamboreto, tá? Nós temos 3 peças, qualquer um é importante e no mesmo grau de importância do demais. Então, o Grupo INER, ele é composto, a sua estrutura, pela Confederação do Elo Social do Brasil, a qual eu sou o presidente.
Então, a Confederação do Elo Social do Brasil, ela tem 26 anos de história no social, temos uma federação em cada estado. Então, o objetivo primordial é cuidado social. Quando eu falo cuidado social, eu estou falando cuidado social com responsabilidade, não é falar em social. Porque você falar em social, todo mundo fala, mas o dia que vocês verem alguém do estado falar em social, vocês façam só uma pergunta e eu quero ver se eles vão conseguir responder para vocês. Qual é a única categoria no Brasil que não tem piso salarial? Sabe o que vocês vão descobrir? Que a única categoria que não tem é exatamente assistente social, pois o maior empregador de assistente social é o Estado. Então não há interesse em promover a categoria que é a responsável pelo social. Então, atender o povo no dia a dia. É isto que nós falamos. Então, o Estado, ele é especialista em chegar depois. Então, nós criamos uma solução onde nós chegamos antes. O Estado chega depois da agressão, depois do roubo, depois do vício para cuidar do drogado. E o nosso projeto, ele cuida disso tudo com antecipação. Então, nós fomos parar no lixo de uma forma até simples. Por quê? Porque se vocês forem analisar o problema da manutenção dos lixões no Brasil, vocês vão descobrir a seguinte coisa, que entrou em vigor a nova lei de resíduos sólidos e que o Brasil é um dos únicos países que não dava tratamento adequado ao seu lixo. E aí o que fizeram todas as empresas que fabricam usinas no mundo? Então vocês imaginem que um país do tamanho do Brasil não vai mais poder enterrar e não vai mais poder queimar o lixo. Então o que fizeram todas as grandes empresas que fabricam usinas? Vieram todos para o Brasil, venderam a solução. E qual foi a barreira que eles encontraram? Se a responsabilidade do lixo ela é municipal e se o prefeito não der a destinação correta, é ele que vai preso? Então eu pergunto a vocês, quem que seria o maior comprador de equipamentos? Seriam os prefeitos? Pronto, 100% das empresas erraram. Nós estamos num país onde você encontra a prefeitura com até 850 habitantes. Como é que você vai trazer solução para um país onde uma cidade tem 850? Tem condições? Claro, não tem condições. Certo? Esta cidade que tem 850 habitantes é vizinha de uma outra cidade que tem 2.000, a outra tem 3.000. Os partidos são diferentes. Preciso te dizer que a cada 2 anos eles se pegam de tapa para se perpetuar no poder. Quer dizer, vivemos num país onde fala que o mandato é de 4 anos, mas anote uma coisa que eu vou dizer para vocês. O mandato aqui é de 1 ano e 4 vezes 1 ano. Porque no primeiro ano você tem que acomodar os derrotados da urna. No segundo ano você tem que acomodar quem vai lhe ajudar a ir para outra eleição estadual. Depois você tem que ir 1 ano para acomodar os derrotados da urna. E no último ano você tem que fazer uma junção do que sobrou. Arrumar os parceiros de novo. Afinal de contas, você tem que se perpetuar no poder. Então você tem 1 ano para trabalhar para a sua reeleição ou a reeleição daquele que você pretende que sente na sua cadeira. Então nós vivemos numa ilusão que o mandato é 4 anos. Não é 4 anos. É verdade. É 4 vezes 1 ano. Isso não vai mudar. Certo? E aí, em seguida, a ser eleito, qual é a primeira coisa que você tem que conseguir? Você tem que conseguir a maioria na Câmara? É isso? É verdade. E o que você acabou de fazer? Você acabou de sucatear a fiscalização do seu governo. Então você, imediatamente após eleito, você fez uma negociação e através dessa negociação você anulou o povo. Porque o legislativo é que é o povo, é que é o fiscal do povo. Então, nós, enquanto cidadãos, nós tínhamos que encontrar uma solução. E a Confederação do Elo Social, a instituição que eu tenho o prazer de presidir e que fui o fundador dela, e até hoje estou à frente dos trabalhos. Há quanto tempo já? Ela criou, são 26 anos de trabalho. 26 anos de trabalho. Esses 26 anos nós tomamos várias lições e demos muitas lições também, porque uma roda não nasce redonda e nós também não nascemos redondo. Até porque tem tudo para fazer ainda. E fomos lapidados. É isso aí. Como é que é o acesso à confederação? Confederação é elosocial.org.br. Você vai elosocial.org.br. Pega as informações, tudo isso que eu estou falando, você vai estar encontrando lá. Mas vamos falar um pouquinho do lixo, né? Afinal de lixo contas, que é uma mina, é ouro. O que me puro, colocou sentado nessa cadeira aqui hoje foi o lixo. Então vamos falar do lixo. Então,
O lixo, na prática, é uma grande receita que está sendo jogada fora aí, né? Eu quero anunciar ao cidadão brasileiro o fim dos lixões no Brasil. Eu quero garantir a vocês que não vai mais existir lixão. Eu quero garantir a todos vocês que nós não vamos ter mais catador de lixo na rua. Eu quero garantir a você que quando você colocar o seu saquinho de lixo, ninguém mais vai rasgar para procurar riquezas, porque estas pessoas vão ser devidamente qualificadas a fazer outra coisa. Tá? Eu, como presidente do Grupo INER, presidente da Confederação do Elo Social do Brasil e presidente do Conselho Deliberativo do Sindetap, que é o Sindicato Nacional dos Decoradores e Tapeceiros, nós desenvolvemos o projeto Transformando Lixo em Luxo. Vai ser a primeira vez no Brasil e talvez no mundo que o lixo do pobre vai entrar dentro da casa do rico. Tá? Então, quando o Collor assumiu a presidência e disse que os nossos carros eram uma carroça, recebeu um monte de pedrada dizendo que nós perderíamos o nosso parque industrial, e o que aconteceu foi o contrário. Todos vieram fabricar carros no Brasil, certo? Então, nós hoje estamos fazendo a mesma coisa. Essa nova lei que entrou em vigor no Brasil de resíduos sólidos, que eles falam que é uma nova lei, na verdade não é. Essa lei é uma cópia, é uma réplica das leis europeias de mais de 30 anos atrás, quando não se fabricava móveis de papelão. Vocês têm noção que o pobre no Brasil é o que mais gasta dinheiro em imóveis? O pobre troca de imóveis todo ano. Ele acabou de pagar uma prestação, ele já troca. Por quê? Porque a qualidade dos móveis caíram tanto, sabe, que o móvel não dura mais do que um ano. Então ele terminou de pagar um, paga outro. Ele joga na rua, não pode enterrar. É verdade. Não pode queimar. O prefeito vai em cana se não arrumar uma solução. Certo? É verdade. As poltronas ele joga na rua, não pode queimar, não pode enterrar, tem que restaurar. Então o sindicato, que eu sou presidente do Conselho Deliberativo, criou esse projeto. E aí vem uma coisa curiosa que vocês vão começar a entender toda a nossa logística, tá? Eu disse que nós vivemos num país com mais de 5.700 prefeituras e que nós temos prefeituras com até 850 habitantes. E que isso inviabiliza qualquer projeto sério que você vá fazer com mais a guerra política. Nós desconsideramos as divisões municipais. Então, o nosso projeto, ele segue só as divisões estaduais. Então, prefeituras abaixo de 100 mil habitantes foram unificadas por nós e fazem parte do consórcio. Então, nós temos um módulo de 100 mil habitantes. A cada 100 mil habitantes, uma usina, um prédio social, que daqui a pouco vamos falar, e uma cooperativa. Então, para fazer esta cooperativa, eu vou explicar para vocês o que é uma cooperativa. Eu vou explicar com bastante cuidado, tá? Cooperativa não é um bando de pessoas que se pegam de tapa todo final de mês para dividir uma ninharia de menos de um salário mínimo. Não, isso não é cooperativa. Isso aí é uma empresa travestida de cooperativa que no Brasil está cheio. Tá cheio. Entendeu? Então nós não vamos montar esse tipo de coisa. Nosso cooperado, ele tem uma renda mínima de 3 a 5 mil reais, e eu vou explicar por quê. Porque ele vai ser preparado, em primeiro lugar, para ele ser um cooperado, porque o nosso curso é de 10 meses, os primeiros 45 dias nós vamos prepará-lo mentalmente para ele ser um microempreendedor ou um cooperado. Nós temos uma parceria com o Sebrae e ao final desse curso ele tem direito até um acesso a uma linha de crédito que vai até 15 mil reais. Então, nós vamos pegar todas essas pessoas que hoje vivem na rua, que catam latinha, que trabalham em lixão. A cada 100 mil habitantes, nós vamos pegar 180 destes e vamos dar esse curso de restaurador de imóveis, tá? E ele vai se transformar num restaurador de imóveis. Então, são 10 meses de curso. Para vocês terem uma ideia, o projeto caiu como uma luva para o governo federal, a ponto do ministro do Trabalho pessoalmente me chamar e me pedir. Ele me pediu, hein? Olha que coisa. Olha só que coisa. Ele me pediu para bancar o curso, coisa que nós não precisamos, porque nós somos da iniciativa privada
E temos conosco empresas do porte de Agrale, que fechamos ontem, Lavrale, que fechamos ontem, Gerdau, que fechamos quinta-feira, certo? Então, Bosch. Então, esses são os nossos parceiros. Quando se pergunta quem é o Grupo Iner, o Grupo Iner é apenas aquele que uniu todos os grandes empresários do Brasil em prol de um objetivo social e profissional. Nós estamos, o Brasil na base. Estamos gerando mais de 350 mil empregos. Vamos dar mais de 345 mil cursos de qualificação e requalificação. Isso tudo, como eu disse, não precisamos do governo. Tá? Para ser bem franco, fomos surpreendidos na terça-feira, que eu estava em uma audiência no Ministério da Saúde, algo que eu, infelizmente, tenho que falar, porque nós estamos aqui num veículo sério e eu não preciso ficar aqui economizando palavras. O que fomos nós fazer no Ministério da Saúde? Por uma questão simples, dentro do nosso projeto, as prefeituras serão nossas clientes, já que nós vamos substituir os lixões. E o preço que nós colocamos para receber esse lixo é de 60% do valor que hoje ele diz que gasta. A prefeitura gasta? Ele diz que gasta. 40% nós exigimos que seja destinado à saúde. Então, eu estou falando de saúde. Se eu estou falando em cuidar dos dejetos, segundo os gregos, né, eu estou cuidando da saúde. Se eu estou dando dignidade à população, falando em saúde, eu não estou contaminando o lençol freático, enterrando lixo e escondendo com terra. Eu estou falando da saúde, não estou falando da saúde? Se eu não estou queimando e não estou afetando o nosso oxigênio, eu novamente estou cuidando da saúde. E se eu estou tirando 40% desse valor e colocando na saúde municipal, que é preventiva, a saúde municipal é preventiva, eu estou novamente cuidando da saúde. E eu fui no Ministério da Saúde para entregar esses 40% de todo o sistema de lixão do Brasil. Fui atendido pelo chefe do gabinete, me desculpe, o estagiário, sem as mínimas condições de avaliar o grau da importância que tem 40% disso na saúde, no momento caótico em que a nossa saúde está vivendo. E falando em saúde e lixão, como é que se mete no meio de uma estrutura que a gente sabe aí que ainda não botaram a mão do lixo, que é um negócio criminoso que anda acontecendo no Brasil aí? Tem algumas administrações e uns contratos aí envolvendo aí que tem tendência a entrar agora umas denúncias meio sérias nessa área. Como é que administra esse trabalho com essas empresas que estão tocando? Na verdade, nós não estamos substituindo as empresas, tá? Nós estamos substituindo os lixões. Entendeu? Hoje, 100% dos prefeitos no Brasil... São contratos bilionários aí. 100% dos prefeitos do Brasil, eles têm um pé no pescoço deles aqui, sendo apertado pelo Ministério Público do Meio Ambiente. Isso é nítido. Vira e mexe, vai preso 1, 2, solta, faz um TAC, uma programação, empurra de barriga, diz que está fazendo alguma coisa. Isso nós solucionamos. Nós solucionamos porque, com a entrada das usinas Iner, ele vai poder assinar um TAC com o promotor e ele vai ficar livre da pressão do promotor, porque agora ele tem uma solução para o lixo dele. Então nós resolvemos esse problema. Só que tipo de usina é essa? Comenta para mim um pouquinho. Olha, é uma coisa muito boa a sua pergunta. Aí, logo a gente vai botando umas imagens no ar aí da Iner, até para a gente conhecer um pouquinho dessa estrutura, mas isso é uma questão que eu venho falando há muitos anos. E a gente sabe o contrato, eu vi aqui na Prefeitura de Porto Alegre, aqui, graças a Deus, a gente fez um trabalho muito diferenciado, foi um investimento pesado, nós tivemos problema do lixo, era questão, como tu disse, na qualquer campanha política. Hoje, agora nós em Caxias temos alguns anos e não se fala mais no lixo, mas fizemos aterros sanitários, fizemos algumas coisas aí, desenvolver a primeira cidade a botar os containers, o negócio no Brasil inteiro. Mas é um problema seríssimo, cara, porque a gente produz aqui mais de 400 toneladas de lixo aqui, cara, é uma coisa absurda aqui por dia. Então vamos falar da nossa usina? Vamos falar da usina. Você falou de uma logística de coleta, eu gostaria de saber a destinação. Essa você não vai conseguir falar, né? Não, tem, a gente tem, mas eu gostaria de ouvir como é que tu opera isso para a gente passar para isso. Na verdade, o que nós fizemos foi a lição de casa, tá? E qual é a lição de casa? Se você pretende fazer algo,
Vamos estudar, vamos pesquisar, vamos ver o que já fizeram nossos antecessores, vamos ver como isso está nos outros países do mundo. Esse foi o nosso trabalho. Nós estudamos todas as usinas existentes no mundo, já que a solução é essa, não pode enterrar e não pode queimar, tem que recuperar as riquezas, vamos estudar. E você encontra a usina japonesa, a canadense, a italiana, a coreana. Cada país tem a usina que merece. O Brasil tem que ter a dele. A nossa usina, a usina INER, que nós desenvolvemos, é um modelo nosso, é um modelo brasileiro, inclusive até a população para 100 mil habitantes, nós é que chegamos a essa conclusão. Porque, como você disse, só aqui vocês geram 400 toneladas de lixo, porque a população deve ser de 400 mil habitantes. 500 mil. Então, essa é a média, tá? Essa é a média. Então, aqui nós teremos uma ilha aqui tocando. Usinas. Então, o Sidney que está aí que representa, que aqui é está aí representando aqui. E no estado, quem é que está te representando? No estado, nós temos uma divisão estadual. Então, nós temos 8 diretores em cada estado. Devemos estar aqui com 5 ou 6 dos nossos diretores estaduais, mas a cada 1,5 milhão de habitantes é uma das nossas regionais, e nesse 1,5 milhão nós temos um diretor regional. Mas vamos falar da usina INER. É uma coisa simples. A nossa usina é de tijolo. Como é que nós vamos importar a usina? A nossa usina custa de 5% a 10% do valor da usina de menor valor que chegue no Brasil. É uma máquina de fazer dinheiro, os donos. Nós temos 5 compradores para cada usina, só nacional. Fora do Brasil, segunda-feira passada, um grupo internacional comprou por antecipação as nossas 1.750 usinas. Nós só não vendemos porque somos brasileiros. Eu sou o presidente da Confederação do Elo Social Brasil, não é europeu. Então eu não vou tirar uma riqueza do meu país e colocar na mão... Que é muito grande, né, tio? Fora do Brasil, para vocês terem uma noção, o lixo é tão valioso que a licitação do lixo é o contrário. Ganha a empresa que oferecer mais. Olha aí, uma bela notícia aí. Ganha a empresa que oferecer mais. Então, as nossas plantas, elas são de 10 mil metros quadrados. Nós temos estacionamento para 30 caminhões. Então, nós mexemos na logística da coleta. Hoje o caminhão sai da garagem, vai para o ponto de coleta. Do ponto de coleta, ele vai para o ponto de descarte e depois ele volta para a garagem. Esquece. Isso não vai acontecer mais, porque nós estamos liberando as garagens das nossas usinas gratuitamente para as empresas de coleta. Eles vão poder guardar o caminhão deles lá, rampa de troca de óleo, posto de lavagem, escritórios para eles se instalarem de graça. De graça. E 60% do valor que hoje paga para nós. 40% para a saúde. Então a nossa usina, ela tem 10 metros de altura, que é uma moega que nós desenvolvemos, certo? Nós também desenvolvemos uns elevadores com capacidade para 10 toneladas, então o caminhão vascula dentro desse elevador, ele sobe 10 metros, joga numa moega, essa moega que nós desenvolvemos uma esteira de talisca com os taludes de ferro que ao puxar o lixo já rasga o saco, joga numa esteira normal, onde nós vamos ter 20 selecionadores, que são colaboradores registrados pela CLT, um banheiro para cada 5 funcionários, vão trabalhar com dignidade, não vão trabalhar no meio dos urubu, porque o lixo, com 3 dias, ele não gera urubu. É verdade. Tá? E daí nós tiramos as primeiras riquezas, ao final dessa esteira dos selecionadores e colaboradores, nós temos um eletroímã que tira o metal, cai numa moega, certo? Isso vai ser moído, triturado e tem uma rampa que joga em cima do caminhão, isso já é um transbordo. Então, cada uma dessas usinas, elas colocam 2 carretas que são os biminhões, que eu chamo de biminhões, mas na verdade o nome é bitrem, né? Mas eu acabei batizando ele de biminhão por causa do triminhão, que todo mundo conhece. E ele vai para uma segunda planta nossa. E nesta nossa segunda planta, então, como eu disse, nós redividimos o Brasil em regionais de 1,5 milhão a 1,9 milhão habitantes. Nós dividimos municípios de até 100 mil habitantes, unindo os municípios. Então, a cada regional, que no caso do Sul são 6, sabe?
nós vamos ter uma planta onde nós vamos fazer a transformação desse lixo. Então esse lixo chega, ele é armazenado numa câmara especial, essa câmara ele fica por lá por 40 dias, onde nós vamos captar o gás. Nós não vamos deixar esse gás ir para a atmosfera, nós vamos vender esse gás. Sabe? Então nós vamos captar o gás por 40 dias. Depois desses 40 dias, essa câmara é liberada e nós temos todo um sistema logístico que leva isso por umas peneiras rotatórias que nós não compramos da Itália. Não, nós não compramos da Itália. Nós temos a Lavrale. Por que nós precisamos comprar equipamentos de fora do Brasil com empresas como a Grale, como a Lavrale, certo? A Lavrale desenvolveu essas peneiras para nós. Então, esse lixo vai ser peneirado e o que cair na peneira é adubo. Então, olha eu falando de saúde, hein? Vamos falar de saúde de novo? O que é melhor? Agrotóxico ou adubo orgânico? Falei de novo de saúde. Você viu quantas vezes eu falei de saúde? Então, nós vamos tirar o adubo, tá? E o que vai sobrar, nós vamos prensar e isso é briquete. Então, com esse briquete, nós não vamos precisar desmatar as nossas árvores, né? Nós não vamos cometer crimes ecológicos e nós vamos vender isso para as empresas que têm fornos e que querem gerar energia. Então, nós estamos transformando o lixo em luxo pelo sindicato, sabe? Pelo grupo empresarial Iner, nós estamos transformando o lixo em gás. Nós estamos transformando lixo em adubo e o que sobra nós estamos transformando em briquete. E agora eu pergunto para vocês, cadê o lixo? Não tem lixo. E mais uma surpresa, a cada regional nós vamos ter também um incinerador de resíduos sólidos hospitalares. Isso é importante. Isso é obrigatório e sendo obrigatório, você encontra preços praticados no Brasil que vai até a R$ 38,00 o quilo. Então se preparem vocês que são do ramo. O Grupo Iner está lançando a cada 15 mil habitantes, nós vamos ter 128 prédios desses no Brasil. R$ 2,00 o quilo, tá? Um abraço para vocês. É o prédio social. É outro prédio. Esse aí é o incinerador de resíduos sólidos hospitalares, que toda farmácia tem que ser cliente, todo médico, todo dentista, todo salão de cabeleireiro. Esse pessoal está jogando essas coisas no lixo comum e está nos contaminando por causa dos valores praticados que são absurdos. Como eu disse, 25, 30, 40, eu cheguei a encontrar R$ 42,00 no Acre, o preço da incineração. E o nosso é R$ 2,00 o quilo. É o início de conversa. Vamos passar o contato, como é que eu entro em contato? Vamos falar de social? Vamos falar um pouquinho, porque nós temos um prazo, tem a turma aí, tá aí para entrevistar, é a primeira vez que nós estamos então pegando... Então vamos falar do social, tá? Nós conseguimos, mediante todas essas parcerias que nós fizemos, baixar o valor das nossas usinas. Então, todo o material de construção civil, tá, e de metalurgia que vai ser usado na usina, ele é feito no sistema carcerário. Não fui eu que descobri isso também. Antes de Jesus Cristo já se escravizavam os povos dominados. E parece que o Michel Temer descobriu isso agora na China. Descobriu agora. Ele descobriu, nossa senhora, ele descobriu 6 isso. 6 mil anos quase. Isso, tá? Só no Brasil que o preço custa quase R$ 3.000 e não faz nada. Então nós temos autorização já isso há mais de 15 anos, pelo nosso trabalho social, para utilizar a mão de obra do encarcerado, e através disso ele vai ganhar aí os 75% do salário mínimo, que hoje ele costura a bola, ganha 38, 28 reais por mês, entendeu? Então, todo esse material. Com isso, nós baixamos o preço do nosso custo. Não tem férias, não tem 13º, não tem fundo de garantia, não tem nada. Então, tudo nosso ficou mais barato. Todo mundo está vendendo mais barato para nós. A Bosch baixou 25% na sua linha de produto. A Gerdau tanto vai comprar quanto vender para nós, baixou o valor. A Grale e a Lavrale baixou seu valor porque nós não temos atravessador, não tem dinheiro por fora, não tem mala preta e as vendas são feitas direta para o investidor. Não somos nós que compramos para revender, para não ter bitributação. É verdade. Então, com isso, nós ganhamos um prédio social e a promessa que eu faço ao vivo aqui a vocês é de trocar toda a população do Brasil em 4 anos. Note bem, não sou candidato a nada porque já sou presidente da minha instituição. Não sou candidato a nada e não estou prometendo para vocês trocar político.
Eu estou prometendo para vocês trocar a população brasileira, que nós precisamos trabalhar a mente da população. Porque senão eles não têm condições de escolher seus políticos. Então, a cada usina, um prédio social. Nosso prédio social tem 360 metros, vai ser doado pelo dono da usina. Se ele não comprar o prédio social, ele não compra a usina. Os prédios ficam em nome da Fundação João Mateleno, que está em meu nome, que eu quero continuar trabalhando mesmo depois de morto. Tá bom, então essa é a garantia que eu tenho, né? Pretendemos ser aí, e não temos nada que nos impeça, a maior fundação do mundo, afinal de contas, uma fundação com 1.750 prédios não deve existir no planeta. Então, esses prédios, eles têm a capacidade de atender socialmente 200 famílias por dia. Então, atender socialmente, que eu falo, é você antecipar os problemas. Então, nós vamos atender as famílias antes da agressão. Eu não preciso de Lei Maria da Penha. Eu preciso que ele não bata nela, porque ameaçar é crime, não precisa bater para ser crime. E não fui eu que inventei. Você está no Código de 1947. Não fui eu que inventei isso. Então, lá nós temos quem? Psicólogo, assistente social, delegado social e advogado. Então, esses estão preparados para atender 200 famílias por dia e para ministrarem 720 cursos grátis de cidadania por mês. Então, essa é a nossa solução para trocar toda a população do Brasil. Vem notícias boas aqui, tia. Gostei de ver. Tem que ser polêmico, tem que trazer a diferença, tem que realmente inovar, sair daquela mesmice que a gente fala toda hora, né? Discutindo corrupção, prende, depois o povo vota no mesmo cara que estava preso esses dias. O país é complicado. E a gente que está aqui fora tentando sobreviver, pagar as contas no dia a dia, sabe que não aguentamos mais manter uma máquina que nos pressiona no dia a dia. Eu nunca vi governo para tratar mal quem quer fazer as coisas acontecer, trabalhar, gerar emprego. Esse é o país que nós temos, que nos atrapalha no dia a dia, né? Um monte de gente com os direitos aí, todo mundo tem direito, mas tem uma turma aqui fora que está de saco cheio de trabalhar para produzir, para quem não nos dá retorno. Na prática, nós aqui da comunidade temos que se unir para fazer. E o que a gente está vendo aqui da INER e da ação social aqui, parabéns, Che. Parabéns, bem-vindo aqui, boas notícias. Eu gosto de ouvir isso, não é? Vamos buscar solução, tem coisa caseira aqui, brasileiros fazendo. A gente vai falar de muita notícia, vamos falar do agronegócio, vamos falar de muita coisa. Gente que está fazendo diferente. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Vamos fazer melhor o que a gente faz. Não é chinês, alemão, italiano, americano que é melhor do que nós. Vamos fazer com que a gente mude a sociedade, né? Sim. Cidadão melhor transforma. E o que eles têm lá, educação, uma maneira melhor de viver, cumprir leis, que aqui cada um interpreta como quer, e é o que a gente quer mostrar. Uma grande notícia, chegando aqui de antemão, estamos se conhecendo agora e mostrando que tem muita coisa para a gente mostrar. Vocês vão acompanhando as imagens aí da INER e dessas ações sociais do Instituto. Nós estamos aqui falando, na prática aqui, de uma confederação, então, Elo Social do Brasil. Nunca tinha visto falar, cara. Parabéns pela atividade. E aqui o Jomar Teleno dos Santos Teixeira, diretor-presidente do Grupo Empresarial INER. Tem que vir mais seguido aí trazer. E o Sidney aqui vai comandar com toda a equipe aqui, a regional aqui. São 1.200, 1.300 habitantes. Não, ele comanda aqui o estado inteiro do Rio Grande do Sul. Sidney é um dos nossos diretores estaduais. Gente boa. Entendeu? Eu já conheço muito. Ele está à frente aí desse trabalho. Nós concentramos aqui toda a nossa força nas metalurgia, porque é o ponto forte. Então daqui nós estamos tirando aí todo o sistema de peneira. Ontem a Grale desenvolveu um rebocador específico para nós, para manobrar nossas carretas. A Lavrale, ontem nós aprovamos o sistema de peneira. Nós somos brasileiros e nós vamos dar emprego aqui no Brasil. É isso aí. Nós não vamos buscar coisa lá fora, não. Nós temos condições e nós temos excelentes profissionais. E eu me orgulho de ser presidente da Confederação do Elo Social Brasil. Vamos falar mais sobre isso no futuro. É bom ver novidades, tecnologia, mudança dessa estrutura que está montada aí, que não resolve mais nada, né? Vamos mudar. Pode ser que a gente erre em alguma coisa, mas pior do que está aí é difícil, né? Fila para a saúde, a segurança aqui, estamos matando gente que nem mosca, jovens se matando, estrutura, está errado. E nós não conseguimos mudar porque a solução é a mesma. Aquele negócio é promessa, promessa, promessa. E a gente que está trabalhando não está vendo futuro. O país tem futuro, tem mercado, tem tudo, tem clima, tem minério, e não anda por quê, tia? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Num país que é um dos melhores do planeta, é aqui em tudo,
nós temos... Qual é o problema que a gente tem aqui? É a educação, é a formação, é a visão de mundo. Vai pesquisar, é como está fazendo aqui a Confederação. Vai pesquisar o que tem no mundo, aplica aqui com a nossa realidade, com a nossa tecnologia, com a nossa cara. Ninguém é melhor que nós. Primeiro, o mundo é aqui. Onde ele levanta, trabalha, produz, gera emprego. Eu não vi nenhum chinês, americano, alemão me visitar aqui. Aqui o mercado é nosso, nós temos que fazer isso. Parabéns, presidente, é um prazer recebê-lo aqui. É bom saber que o Sidney está aí, a turma toda, é gente nossa, mudando para melhor a nossa comunidade. Acompanha no Face, no site, na estrutura do CQ7 TV, a gente está trazendo gente diferenciada, qualificada para mudar esse país para melhor. Muito bom, doutor.